Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial Hacker Aqui. O último episódio da primeira temporada da série Vaza Jato aqui do canal sobre as reportagens do Intercept Brasil. Mas calma que a série não vai acabar aqui, esse é só o último episódio dessa primeira temporada. A segunda temporada vai começar com os desenrolares sobre a prisão dos hackers, que já está sendo gravada enquanto você assiste esse. Não é porque você tá com qualquer que você pensa ser mais brasileiro que eu, seu safado. Sou fã desse homem aqui. Você não estava Tendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Esse país é verde e amarelo! A gente está diante de um momento que é um marco importante, porque o jogo deu uma certa mexida, já que o Moro saiu da defensiva e agora tem algum controle da situação. O seu contra-ataque começou com essa operação da Polícia Federal, com as suas intenções de destruir as mensagens hackeadas e com a portaria número 666, que é o número do demônio, permitindo a deportação sumária de estrangeiros perigosos. Mas sobre tudo isso eu vou falar mais pro final do vídeo. Antes eu só quero fazer um breve resumo do último episódio que eu gravei até esse, porque de lá para cá ocorreram outros vazamentos igualmente escandalosos e eu quero dar uma pincelada neles antes de qualquer coisa e assim meio que garantir que a gente abordou tudo o que aconteceu até aqui, ou pelo menos o mais importante, antes de avançar para os hackers, beleza? Então vamos lá, primeiramente teve o Deltan pedindo ajuda para o Moro para que ele apoiasse o seu projeto de reforma do Código Penal, as 10 medidas contra a corrupção, que diga-se de passagem incluía o aproveitamento de provas ilegais, a realização de testes de integridade em funcionários públicos, como por exemplo, depositar 10 mil reais na conta de um servidor para ver se ele informaria a polícia ou se ele devolveria o dinheiro. E parênteses, o projeto previa que esses testes não podiam ser realizados em juízes e promotores, tá bom? Outras medidas eram a fonte em sigilo absoluto, ou seja, a possibilidade de você ser condenado e preso com base na palavra de um informante confidencial que você não faz a menor ideia de quem é, além, é claro, do esvaziamento das possibilidades do habeas corpus e a boa e velha prisão em segunda instância. Mas continuando, além de simplesmente pedir o apoio público do seu projeto das 10 medidas, o Deltan também pediu dinheiro da verba da vara do Sérgio Moro para bancar o seu comercial na Globo sobre as 10 medidas. Ao custo de 38 mil reais, Deltan pensou em um roteiro com um homem de terno que deveria invadir uma casa de uma família de classe média, segundo ele, e roubar as coisas, destruir tudo, enfim, mostrar os efeitos da corrupção. A propaganda saiu, mas acabou não sendo vinculada na Globo. De qualquer forma, esse dinheiro das varas judiciais não é para bancar a campanha publicitária de um Deltan Dallagnol da vida, e muito menos ser aprovada e financiada por um Sérgio Moro da vida. Esse é um dinheiro de multas, custas processuais e outras verbas que pertencem ao Tesouro Nacional. Se você quer fazer cinema, é com a famigerada Lei Rouanet. E se você não viu a brilhante propaganda da República de Curitiba Produções, escrita e dirigida por Deltan, com a produção executiva de Sérgio Moro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Assim você pode assistir essa obra-prima inteira. Além disso tudo, as reportagens do Intercept também revelaram que eles marcaram reuniões com a Polícia Federal para discutir as fases e as prioridades da Lava Jato e negociaram entre si, Moro e Deltan, os termos das delações premiadas dos executivos da construtora Camargo Corrêa. Na ocasião, ignorando todas as regras sobre a elaboração dos acordos de delação, o Moro interferiu, dizendo que só homologaria as delações se o acordo prevesse pelo menos 1 ano de prisão em regime fechado. E por que isso? Porque é o que ele queria e ponto final. O Deltan obviamente acatou com essa condição, como sempre, e a delação foi acordada. E bom, só para esclarecer, de acordo com algo chamado
lei, o papel do juiz não é participar das negociações das delações. A obrigação dele é apenas verificar sua legalidade e a sua voluntariedade. Ou seja, se o acordo é legal, é possível e se os delatores não foram torturados, obrigados, chantageados ou qualquer coisa do tipo. E por fim tem a melhor parte. As mensagens também revelaram que o Moro pediu para o Deltan e para os outros procuradores da Lava Jato que incluíssem no processo provas que ele considerava importantes para depois usar na própria sentença acusatória. É o famoso "me ajuda a te ajudar". Infelizmente, de lá para cá, grande parte de todos esses absurdos já foram normalizados. Inclusive, muita gente continua interpretando essas mensagens como uma espécie de esforço heróico do Deltan e do Moro de combater a corrupção para além de todas as frescuras e formalidades jurídicas. Em suma, que os fins justificam os meios. Isso se resume perfeitamente bem na declaração do Dória, dizendo que se o Moro cometeu algum erro, não crime. Homens brancos da elite cometem sempre erros, lembre-se disso. Enfim, o Dória disse que se o Moro cometeu algum erro, terá valido a pena para salvar o Brasil da corrupção. Apesar de muitas pessoas genuinamente pensarem assim, esses vazamentos têm pelo menos um lado bom, que é mostrar para essas pessoas e para todo mundo, na verdade, que no funcionamento do judiciário não existe nenhuma liturgia sagrada. O que existe é um completo obscurantismo sobre o que é lícito, ilícito, imoral, ilegítimo ou antiético. Tudo depende. Mas uma coisa que é importante ressaltar é a formatação do sistema. No Brasil, o juiz que acompanha a investigação é o mesmo juiz que faz o julgamento. Então é meio que inevitável que ele se torne mais próximo dos investigadores do que dos advogados. Inclusive fisicamente mesmo. Em cidades do interior é normal que todo mundo trabalhe no mesmo fórum. O que significa juízes e promotores tomando cafezinho junto todo dia, cantando parabéns para o aniversariante, happy hour sexta-feira, a vida como ela é. Até para ilustrar um pouco melhor disso que eu estou falando, tem uma reportagem da Pública mostrando como que, no caso específico da Lava Jato, pessoas como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores são herdeiros de figuras já conhecidas do judiciário. São pessoas que não só trabalham juntas, como muitas vezes cresceram juntas, frequentaram as mesmas escolas, as mesmas faculdades e têm as mesmas opiniões e posicionamentos políticos. Em se tratando do judiciário do Paraná, mas do judiciário como um todo também, não existe uma renovação de figuras novas de fora entrando para o sistema e renovando o sistema e tal. O que existe são herdeiros de uma elite estatal, geralmente conservadores de direita, muitos dos quais com pais que fizeram parte e atuaram durante a ditadura. Sempre bom lembrar disso. E para tudo ficar ainda mais emocionante, a Polícia Federal prendeu os tais hackers. Até então o Moro estava tentando fazer todo mundo acreditar que os hackers eram criminosos ligados a uma sofisticada rede de hackeamento, com especialistas, equipamentos modernos de no mínimo 2 milhões de dólares, o intermédio de empresas criminosas sediadas no leste europeu ou no Oriente Médio e alguém por trás financiando tudo isso. Porém, no entanto, todavia, o que a gente viu, ao contrário das altas expectativas, foram hackers nada hollywoodianos. Um ex-motorista de Uber, uma manicure e um DJ, que usaram o Windows 10, Google Chrome, IPs registrados nos próprios nomes, salvaram tudo em pastas que deixaram na área de trabalho do computador e eram do interior de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. E para vocês terem uma ideia, um dos comportamentos suspeitos descrito pela Polícia Federal do suposto hacker Walter Delgatti Neto foi que em 2011 ele tweetava coisas do tipo: que fome, quero comer. Como pode existir tanta gente burra? E porra, o Chuck Norris morreu, sendo que o Chuck Norris está vivo até hoje. Enfim, depois desses tweets, ele sumiu das redes sociais por 8 anos, até voltar coincidentemente esse ano para o Twitter, fazendo comentários de política, economia e justiça. Suspeito, hein?
Na sequência, o que a gente viu foi que Sérgio Moro, após finalmente conseguir prender esses hackers e aprender as mensagens capturadas por eles, avisou outras autoridades que eles também foram vítimas dos hackers e que poderiam dormir tranquilas, pois as mensagens capturadas seriam destruídas. Sobre isso, duas coisas. Primeiro, a destruição desse material só pode ocorrer com ordem judicial, coisa que o Moro não pode mais fazer. E segundo, mesmo ocorrendo sob sigilo de justiça, o Moro não só teve acesso à lista de autoridades que foram hackeadas, como também ligou para informá-las, com o claro objetivo de formar uma espécie de cinturão de solidariedade. Ou seja, trazer essas pessoas para o lado dele, mostrando que elas também são vítimas disso tudo e assim tirando um pouco o foco da Lava Jato e o mais importante de tudo, angariando o apoio delas para a destruição das mensagens, porque se mais alguém ali tem mensagens comprometedoras, é óbvio que essa pessoa vai querer que tudo isso desapareça o quanto antes. Moro está claramente antecipando as coisas, e tanto seu objetivo de destruir as mensagens como de publicizar quem são as outras vítimas mostra o atropelo que ele está fazendo com o trabalho da Polícia Federal, dando a entender que é ele quem está conduzindo as investigações, além de ser ao mesmo tempo o acusador, a vítima, o juiz e o ministro da Justiça. E aí, para finalizar, o Moro solta a portaria número 666, em uma clara tentativa de intimidação, já que ela trata da deportação sumária de estrangeiros envolvidos com terrorismo, grupos criminosos com acesso a armas, tráfico de drogas, pessoas ou armas, pornografia ou exploração sexual infanto-juvenil e torcidas organizadas com história de violência em estádios esportivos. Olhando assim, você até pensa, o que isso tem a ver com o Glenn? Mas é aí que tá, a nossa lei antiterrorismo inclui uma série de crimes cibernéticos que podem ser interpretados e usados contra os jornalistas do Intercept. Inclusive, questionado sobre essa portaria, o Jair Bolsonaro se referiu ao Glenn dizendo, aspas, que ele pode pegar uma cana aqui no Brasil. E assim seguimos, para variar, com o STF totalmente acovardado diante da opinião pública. E mesmo diante de todos os absurdos da Vaza Jato, decidiram que só vão rever sua posição em relação ao Moro diante de algo mais grave. Tipo, mais grave do que um juiz pedir provas para colocar na sentença. Porque por enquanto ainda tá leve, nada que tenha fugido dos padrões. E você pode ter certeza que o STF vai continuar assim, até porque muitos deles foram citados em tudo isso, como o jantar na casa do Barroso com o Deltan e o Sérgio Moro, e os episódios In Fuchs We Trust e Ahá, Uhu, o Faquinha é Nosso. E antes de me despedir, como sempre, agradecer muito toda a galera do Apoia-se lá do canal, que ajuda a manter esse canal de pé. E também pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos seguir nas redes sociais Instagram e Facebook. E já adiantar que ainda essa semana tem vídeo novo no canal.